volta com Freud Explica, conversando com Mauro Gertner sobre homofobia. Mauro, a gente parou no primeiro bloco falando dessa questão, dessa repulsa com o travesti e a diferença que você ia começar a falar como é que é a visão do travesti e do transexual. Então o que né? a gente vê é o seguinte, muita gente, então eu não sei se eu posso usar o termo chulos, mas é que nós no consultório usamos. Sim. Eu vou tentar não usar. Desculpe. Na verdade, muita gente fala assim, travesti, claro, travesti é aquele que dá na esquina. Qual vai ser o seu choque quando você está no teu consultório, entra a porta dentro, 1 casado, 2 casados, 3 casados, 4 casados, 5 casados, 10 casados, e te fala o seguinte, eu procuro travesti. Você fala, tá, e o que você espera? Não, eu não como ele. Daí você fala, opa, como gente, assim, realmente o número é grande. Imenso. Ou seja, eles homens se sentem... héteros casados. Os homens héteros casados vão ter a sua experiência, que não é nem experiência, na verdade, é a sua relação homossexual e de forma 99% passiva com os travestis. E por que travesti? Porque travesti é uma figura estranha para eles. É uma figura que tem pênis, que é o que ele busca. Mas, ao mesmo tempo, ele tem... como é que fala? Ele também tem seios, ele lembra uma mulher, ele é uma mulher. Sim. Então, ao mesmo tempo que ele é uma mulher, ou seja, ele engana, ele faz aquele mecanismo de defesa, diz, eu estou me relacionando com uma mulher. Mas ele está, na verdade, com um homem que não é homem e não é mulher. Então, para ele, essa confusão, ela vem de encontro a encobrir, a poder colocar para ele de que ele pode fazer o sexo, ou seja, eu permito, papai permite, mamãe permite, porque não é um homem. É uma mulher, ok. E o transexual? Você disse aí tem uma diferença. Transexual é diferente porque o transexual é uma mulher de verdade ou um homem de verdade. Aliás, então a gente vai trazer essa pauta aqui, eu vou trazer inclusive alguns transexuais, né? E a história de como chegaram até a fazer a operação e toda a batalha antes, né? A luta. E a coisa terrível, né, Mauro, da identidade, de você nascer num corpo, por exemplo, masculino e se sentir mulher, pois essa deve é uma diferença. Dor para eles muito grande, é muito difícil, né? Eu acho que é muito difícil mesmo essa luta e eles, deles, né? E eles quando vêm para o consultório, você sabe como é que é, porque realmente você está vendo o desespero. Sim. E como é que chama? A inadequação completa daquilo que ele veio fazendo na vida com aquilo que ele é. Exatamente, então... gente, assim, realmente, quer dizer, o menininho não se sente menino, ele realmente se sente menina, então é como se ele tivesse num corpo errado, tá? Isso realmente é real, não é besteira, não é fantasia, acontece e é muito difícil, né? E daí vem uma ignorância completa por aí afora, que vai falar, bate nele que resolve. E daí nós entramos em agressão. Exatamente, imagina, né? Que vai acabar causando traumas terríveis e outras consequências maiores. Olha aqui, a Mônica, como o Dr. Mauro e a doutora Tati encaram a postura do Papa sobre homofobia? Ela pode ajudar mais pessoas a sair do armário ou vai gerar revolta contra a igreja? Eu, Mônica, na minha opinião, eu acho a postura fantástica. E eu também acho, que é uma primeira abertura de que a igreja está dando um sinal de uma bandeira da paz e dizendo, meus queridos, sejam vocês quem forem, vinde a nós. Exatamente. É exatamente que a mensagem de Cristo, vamos amar, seja quem for. E a partir daí eu acho que o que a igreja vai conseguir é realmente o retorno, vamos dizer assim, das ovelhas perdidas. Que as ovelhas que se perderam, elas não se perderam por falta de fé, e é isso que o Papa está dizendo. Elas se perderam por causa vamos dizer assim, devido ao preconceito das pessoas, e não preconceito de Cristo, porque Cristo não tem preconceito. Exatamente. E a partir daí a gente vê isso. Exatamente. A Sandra, ela pergunta para você, Mauro, o que você acha da lei PLC 22, né? Obrigada, Sandra. Que a lei que está sendo gerada a polêmica, a lei contra os crimes homofóbicos, né? Que o Jean Willis fala bastante, até convidei ele virar o programa também falar. É aquela lei que gerou uma polêmica onde começou toda a questão dos Silas e das Isso, na verdade, o grande problema que existe é de que quando a gente fala especificamente numa lei gay, numa lei
para o negro, uma lei para o índio, nós estamos falando de coisas que fazem com que as pessoas sejam delimitadas. Então, quando você coloca o gay numa questão separada, você está, na verdade, discriminando. Então, ela também é uma lei preconceituosa. Você fala, ué, mas bater em gay não é ruim? Claro que é terrível, mas eu digo, o que deve ser debatido em questão... Você falou a questão de cotas um pouco? Foi. Que nem eu cotas para a sim, faculdade, sim. que não faz sentido, não faz sentido nenhum algum. numa sociedade democrática. Exato. É a mesma coisa. Concordo com você. Eu acho que o que tem que ser debatido é a agressão em si. Seja agressão de hétero com hétero, homo com homo, homem com mulher, mulher com homem, mulher com mulher. Eu acho que a agressão em si é que é o foco, e não a sexualidade. Concordo plenamente. Seria a mesma coisa que nós discutirmos. Será que nós temos que proibir pessoas de olhos azuis baterem em pessoas de olhos castanhos? Sim. Ou proteger quem tem olhos verdes? Exatamente. Então não tem muita essa... Não faz sentido. Eu concordo com você. Vamos ver aqui. O Carlos pergunta se todo homo é narcisista. Não. Interessante. Não é, mas você vai reparar de que normalmente quem é narcisista demais tem grandes tendências homossexuais. Exato. E se enquadra naqueles, não nos 67% de bissexualidade do Kinsey. Aliás, quem quiser pesquisar um pouco sobre sexualidade, sim, entre no site www.kinseyinstitute.org. Kinsey é K-I-N-S-E-Y. É um trabalho maravilhoso, vocês vão ver, em que ele mostra que 67% da população mundial é bissexual. De alguma forma. Pode ser pessoas que se relacionaram, então ele classifica 1, 2, 3, 4. Pessoas que já tiveram uma relação sexual com outro com o mesmo sexo, pessoas que não tiveram, pessoas que gostariam de ter, pessoas que têm sempre, que ter uma fase de você vida. falando isso, aproveitando o gancho, hoje está se separando, né? Se fala então em homoafetividade, homossexualidade. Pois é. Na questão de você, quer dizer, gostar afetivamente do outro ou só gostar do outro sexo para fazer sexo, quer dizer... Hoje em dia nós vemos que os jovens de hoje em dia são muito mais abertos a isso. Então você pega 3 jovens que estão ali reunidos, né? Vamos dizer assim, 2 homens, 2 meninos e uma menina. Eles são, de repente, eles vão namorar, daí eles namoram 3. Então você fala, como é que é isso? Ah, o menino beija o menino, a menina beija a menina, e eles estão bem a 3. Então você pergunta assim, como é que é isso? Ah, isso é uma pouca vergonha, Diego, não tem nada a ver. É uma reação totalmente espontânea, é até uma coisa muito natural, né? E que ela é pura, porque é amor, eles não estão fazendo sexo. Eles estão se amando. Se amando. E o fato deles se beijarem talvez é que provoque essa cólera, né, da população, porque beijo sempre foi associado a sexo. Beijo não é sexo, beijo é beijo. Né? Interessante isso. E tanto é que o Ministério da Justiça já disse isso, já se pronunciou, que houve gente que reclamou de que em novelas e não sei o que, em programas, deveria ser proibido beijo homossexual. E a Justiça respondeu que beijo é beijo, carinho é carinho. É uma forma de manifestação de amor e qualquer criança pode ver e ela vai compreender como tal. E hoje nas novelas também isso tá, eu acho que... Aqui o Hélio pergunta, travesti seria curável? Entendi que seria um trauma. E os homens casados, por que procuram travestis? Isso, Hélio, na verdade, o Mauro falou um pouquinho antes aqui, né? Na verdade, o travesti não é que é curável. O travesti vai continuar sendo travesti, provavelmente, né? Você não vai, talvez, conseguir mudar isso dele, né? O que você vai fazer, talvez, melhorar a vida dele, através de um autoconhecimento. Mauro, por que alguns travestis não optam pela mudança realmente total de sexo? Por que o travesti não quer mudar de sexo? Né? Muita gente me pergunta. E a resposta é simples. Por que é que eu vou tirar aquele órgão, o órgão que eu gostaria de usar naqueles que eu vou vingar o meu pai? Oh, uau! Adorei essa... Eu estou vingando o meu pai com esse pênis. Tá, perfeito. E eu estou usando os seios da minha mãe para te atrair. Para te atrair. E por isso que eles são agressivos. Por isso que muitos deles... Quer mais poder do que esse, né? Os travestis vão me xingar aqui dizendo que eles são todos agressivos. Não é. Existem muitos agressivos. Mas existem, sim. Existem alguns agressivos, mas não tem nada a ver com o fato de eles serem travestis. Tem a ver com essa síndrome que eles pegam. Com essa neurose infantil que eles tiveram. E não com Exatamente. Agora me pergunta assim, os homens que vão buscar, por que eles vão buscar? Eles vão buscar primeiro porque eles gostam.
você só vai fazer em sexo aquilo que você gosta. Você fala assim, por que alguém gosta de, ao fazer sexo, deixa a luz, uma luz assim azul? Eu não sei. Do mesmo jeito que o outro gosta de luz branca. Exatamente. Não tem explicação. É algo assim que te dá tesão. É aqui, exatamente o termo que você pode usar, né? Agora, por que eles procuram o travesti? Normalmente é porque eles querem expressar a homossexualidade deles, sendo casados, e eles têm medo ou eles acham que é uma forma de que vai ficar mais ou menos tampado, vai ficar oculto da sociedade e a mulher dele também não vai saber. E quando alguém olhar na rua, né? Ele entrar no motel, ele verem uma mulher do lado dele e não um homem, né? É isso. Aqui, Ronaldo, bom dia. Se a homossexualidade é doença, então o mundo nasceu já doente. Pois claro, é. Pois sempre houve homossexualidade. Obrigado pela frase. Essa nós vamos eternizá-la. Entre povos antigos, como gregos, por exemplo, Exatamente. né? Basta lembrar um dos maiores pensadores da humanidade, Sócrates. E também entre os animais podemos constatar que há grande número das populações que têm atitudes homossexuais. Curioso, não sei se você já fez a experiência, mas eu vou até dizer para o pessoal, se quando vocês tiverem cães, todos masculinos, né? Todos com machos. Cães femininos já observei também, a homossexualidade. Também, mas de uma com cães masculinos, com outra, isso. É muito normal. Direto, é normal. Você reúne numa casa 3 cães machos, 3 homens, 3 machos, desculpe, 3 machos, você solta eles, né? Fica lá preso no quintal, só eles. Você vai ver que eles estão, em pouco tempo, eles estão brincando, eles estão transando um com o outro. Isso acontece com a mesma mesmo. naturalidade. Você fala, nossa, então eles nasceram gays? Você vê que é instintivo, acontece mesmo. E aí você solta eles, coloca algumas cadelas e eles vão também procriar, vão normal. E aí ele continua, né, Ronaldo? Gostaria de saber o que vocês pensam a respeito. Essa homossexualidade não seria parte da natureza do ser vivo para que ele faça uma opção, Ronaldo? Então, opção você não tem. De opção? Você não tem opção, você nasce ou não. Sim. E vão dizer assim, mas não é genética. Mas a gente não sabe. Existe toda uma corrente genética agora que diz que sim. Está tendo uma pesquisa aí que está chegando a conclusões aí que eu acho que vão surpreender bastante. Muito interessantes mesmo, né? Eu acho que Freud coloca nessa idade aí de 4, né, Mauro? 5 anos, quer dizer, a você questão já da repara. pulsão. Uma coisa que Freud fala, que é justamente que você diz essa questão da edípica, né? Mas quando o pai é um pouco muito submisso, na verdade a mãe é mais dominadora, as pulsões podem aí, né, irem para o outro lado. Eu acho que simplesmente pode inclinar muito mais a pessoa na formação dela a sentir muito mais atração, mas eu acho que isso não é um fator decisivo, vamos dizer assim, porque o fator decisivo significa eu nasci, sou ser humano. E como ser humano eu tenho toda a sexualidade, a minha é dada. Então, quer dizer, não tem como. E essa história de dizer que é uma opção, não é uma opção. Não, é assim. Não tem como. Tem até aquela música que diz, eu nasci assim, eu sou assim. Eu sou assim. Não é? Eu nasci assim. Eu cresci assim. Então, Gabriela, né? Exatamente. Aqui a Nádia fala, já temos no Testamento Antigo caso de homossexualismo, como o caso de Noé, cujo filho dormiu com o pai. Não só Noé, tem um que a Igreja Católica, a Igreja protestante não gosta de falar, mas os judeus falam com toda naturalidade, está no Talmud judaico. Não, nós judeus... Nós podemos falar. Então é o seguinte, eu vou falar o caso de Jeremias, profeta Jeremias. O profeta Jeremias era um profeta, considerado o homem de Deus. Sim, o homem que traz a mensagem. Pois bem, gente, Jeremias está colocado no Talmud, e quando está colocado no Talmud significa na Bíblia oral judaica. E ela é tão importante quanto a Bíblia escrita. Diz a história, eles estavam fazendo uma discussão no Talmud sobre exatamente a história de procriação entre mãe e filho, pai e filho. Então, eles comentam uma história que eles começaram a discutir sobre se era pecado ou não. Eles começam a contar uma história de Jeremias. Falam, Jeremias um dia estava nos banhos públicos e ele, tendo relação com 3 homossexuais, você falou, o quê? Tendo relação com 3 homossexuais, ele ejacula e jorra o seu sêmen sobre a banheira ou sobre os banhos, né? E por alguma razão, seja lá qual for, esse sêmen se preservou. Imediatamente após,
veio a sua filha tomar banho. Então você pergunta, por que ela veio depois? Daí tem que explicar o costume judaico, que os homens em primeiro lugar e as mulheres depois, que as mulheres são impuras se elas estiverem na fase de menstruação. Então os homens não podem se dar ao luxo de ir depois das mulheres, eles têm que tomar banho antes, né? Então elas foram para o banho, apesar que banho é água corrente, né? Estava lá o sêmen exposto, e ela acabou engravidando desse sêmen do pai. E ela teve um filho, e está na história, está na Bíblia, e vocês vão ver que em Jeremias, em Lamentações de Jeremias, no livro de Jeremias, está lá escrito por hora que ele tem um filho chamado Ben-Sirá, e tem hora que está dizendo ele tem um neto chamado Ben-Sirá, que estudava a Bíblia com ele. E a coisa curiosa, por que ele chama Ben-Sirá? Eu posso falar. Pode. Certo? Na verdade, ele chama de Ben-Sorá, era o nome original dele. Ben-Sorá é filho do sêmen. Ele era filho dele e neto dele. E ele, por isso, foi chamado, eu não posso usar a expressão mais vulgar, mas você imagina ele na rua, aquele é o filho da... O filho da... Não? Ele é o filho do sêmen. Então, daí mudaram o nome dele depois para Sirá, que não significa nada, só para não constrangê-lo mais. Mas ele era o filho do sêmen. Engraçado que essas histórias, na hora dos argumentos homofóbicos religiosos, não entram, né? Não, só porque eles não conhecem. Daí eu só queria dizer, eles não conhecem a história ou não querem ver, porque isso não interessa. Ó, isso é assim, né? Então existe essa história de Jeremias. Então você fala assim, a discussão a partir daí, bíblica, foi só o seguinte, será que era pecado, ou seja, esse filho dele é um filho em pecado? Sabe qual foi a resposta dos rabinos, com base na Bíblia? Não. Então, com essa base, até hoje, para os judeus, é considerado de que um pai, ele pode inseminar artificialmente uma filha. Olha. Na falta de um outro homem. Porque isso não vai se cometer em pecado e nem num crime de incesto. Porque ele não está executando um ato e não é proposital. Calhou de faltar sêmen, então você pegar num banco de esperma, ele estiver lá e você pode usar sem problema nenhum e não vai ser considerado. Você vê que interessante, não virar o crime. Então isso é um conceito de que ninguém comenta, porque parece que não interessa. Sim, exatamente. Mauro, para a gente terminar, fala um pouco de você. Você está casado, né? Tá com um parceiro. Eu estou casado, estou bem casado. Inclusive, não fui, não sei por que na época, não lembro, eu estava doente, não fui no seu casamento. Pois fizemos um casamento. Foi um casamento gostoso. Estamos numa relação assim, como casados há 2 anos, praticamente, e juntos há 4, né? E é uma relação normal, quer dizer, Para você sempre foi fácil? Quer dizer, você passou por preconceito? Eu passei preconceito, não sei, talvez sim. Eu passei preconceito talvez no meu primeiro casamento. Eu casei com mulher, né, na primeira vez. Eu tenho 2 filhas, das quais uma delas é homossexual, assumida. Conheço sua filha. E a minha outra, eu não sei definir, mas talvez ela represente para mim aquilo que seria a verdadeira bissexualidade. Eu não me considero bissexual hoje em dia, mas eu digo assim, eu já fui bissexual, eu talvez tenha pendido por mais um lado do que o outro, né? Que bacana. Mas é isso, eu enfrentei preconceito, enfrento muitas vezes, não só enfrentei, mas enfrentei profissionalmente. Eu há 2 anos atrás, eu lecionava na Unopar, em 7 Lagoas, através da SBPI, da Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. Eu recebi um e-mail assim que eu cheguei em São Paulo, dizendo que eu estava demitido devido à minha orientação sexual. Eu, na verdade, era uma coisa que eu poderia ter movido uma ação. Meu Deus. Mas eu achei assim tão... não sei. Eu fiquei tão mais enjoado, vamos dizer assim, pela ignorância, do que mais afrontado pela ignorância do que pelo preconceito. Claro. Que coisa, gente. Mas, enfim, acontece. Mas o importante é que, quer dizer, o amor, então, tá... O amor é amor. O amor é amor, né? Não dá para classificar. Para a gente terminar, Mauro, deixa uma mensagem aí para as pessoas que não são tão resolvidas, né? Que estão querendo sair do armário e tem essa... Uma coisa é assim, uma coisa é você querer ser feliz e a outra é você querer que as outras pessoas sejam felizes com você. Então, se você quiser ficar tipo assim, eu sou um bom menino, eu vou fazer tudo que mamãe e papai mandou. Então, eles vão ser felizes para sempre e eu vou ser infeliz para sempre. Desculpe, que porcaria, que merda. Que alma aprisionada, né? Que porcaria eu tenho que aguentar isso. Então, por favor, seja feliz,
tente manifestar sua felicidade, porque você não vai ser feliz deixando os outros felizes. Seja feliz primeiro, e os outros vão ver refletido em você a tua felicidade, e eles vão aprender com você. Nenhum pai, nenhuma mãe consegue muitas vezes aceitar naturalmente uma homossexualidade. Então, é assim, não precisa contar, seja aquilo que você é. Você não pergunta o que seu pai e sua mãe fazem entre quatro paredes. Exatamente. Você pergunta assim, mamãe, você Sim. faz sexo anal? Aham. Mamãe, você faz sexo oral? Que posições você gosta? Eu Sim. nunca vi um filho perguntar. Aham. E se o filho perguntasse isso existe um tabu. Você não pode perguntar para teus pais isso. E teus pais não vão te falar. Então, a mesma coisa, eu acho que você pode se dar o direito de ser aquilo que você é, amar quem você quiser. Você fala, pô, mas que chato, eu não posso amar, beijar quem eu amo dentro da minha casa? Pode. Mas você vai ter um tempo, talvez, para isso, e você vai ter que se adaptar, talvez, ou ir trazendo isso num certo, primeiro dentro de você, e a partir daí você vai conseguir achar uma fórmula para resolver essa situação, porque tudo no universo tem solução. Meu querido, muito Tá? obrigada. Obrigado viu? a você. Adoro Tá bom? você. Eu também adoro você. Gente, muito obrigado, tá? Vamos nessa luta aí contra essa homofobia e tantos crimes, né, que acontecem, sabe, realmente contra o homossexual. Um beijo muito grande para vocês. Semana que vem eu vou receber 5 atores. A gente vai falar do ator e suas máscaras no palco e na vida, tá bom? Beijo grande, até sexta.